Boa noite a todos. Meu nome é Rosana, sou da Proloja Vale. Esse é o primeiro webinar de uma série de webinários para auxiliar na administração de micro, pequenas e médias empresas. Ao longo do tempo, percebemos que os empreendedores têm dúvidas no controle e gerenciamento de alguns aspectos da empresa, principalmente os empreendedores iniciantes, que muitas vezes são muito bons na sua área, mas que têm algumas dificuldades e gostaríamos de auxiliar a esses empresários com nossos webinários. Hoje, iniciaremos com o módulo de estoque. Antes de iniciarmos, falaremos um pouco sobre nós. A Proloja Vale é uma empresa que está há 21 anos no mercado e há mais de 15 estabelecida na cidade de Pindamonhangaba, estado de São Paulo. Nossos principais clientes são micro, pequenas e médias empresas que fazem a gestão dos dados e a emissão de documentos eletrônicos, como nota fiscal, cupom eletrônico, o conhecimento, o cupom do SAT e etc. Temos como valores integridade, transparência e ética, e a nossa missão é oferecer soluções de tecnologia em automação comercial através de softwares, tendo por objetivo a simplificação na gestão das empresas por meio de uma tecnologia inteligente. Ou seja, facilitar o dia a dia do empresário com os sistemas de automação comercial. Somos especializados em sistemas, e consultorias para empresas na área de automação. Como eu falei, meu nome é Rosana, eu sou formada em análise de sistemas e há 23 anos eu trabalho com desenvolvimento de softwares. E desde 98, além do desenvolvimento, eu presto consultorias para micro, pequenas e médias empresas na instalação e o acompanhamento de um sistema para essas empresas e também consultoria em escritórios contábeis na área de TI e na legislação fiscal no que se refere aos documentos fiscais. Bom, algo que eu gosto sempre de falar para os meus clientes é que atualmente administrar uma empresa sem informações é como pilotar um avião sem instrumento, como apresentado na figura. Imagina você pilotar um avião onde você sabe qual que é o seu destino, você é um excelente piloto, só que no avião você não tem nenhum equipamento para acompanhar o seu voo. Você não sabe a sua altitude, você não sabe quanto você tem de combustível, qual o tempo de autonomia de voo e etc. Assim é uma administração sem informações e fica muito difícil dessa forma você conseguir alcançar o seu objetivo. Não é raro, durante as minhas visitas, eu ser abordada com questões do tipo: eu vendo tanto e no final do mês o lucro não dá para pagar as contas da empresa. Ou ainda, eu não sei o que está acontecendo, a gente nada e acaba morrendo na praia. Ou todo mês eu faço as contas e parece que está tudo certo, o meu lucro vai cobrir todas as despesas, mas o dinheiro parece que some. São informações que chegam até mim, de empresários, e isso acontece por quê? Porque acontece uma falta da informação ou a falta na gestão dessas informações. Nós estamos muito acostumados a fazer um planejamento no início do mês e depois só vamos verificar no final do mês o que houve com esse planejamento. Só que, se a gente ficar sempre olhando depois de realizado, nós não teremos tempo de mudar. Então, a gente sempre vai acabar chorando as pitangas do mês anterior que não foi bem. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que ter a informação ao nosso alcance e temos que fazer um acompanhamento periódico dessas informações. E assim a gente consegue fazer a tomada de decisões e tomar ações para evitar as situações acima. Por exemplo, se você tem um fluxo de caixa e no dia 15 do mês você vê que vai faltar dinheiro para cobrir todas as contas no final do mês, ou de repente você chegou no dia 15 e você vê que no dia 26 você tem que pagar um boleto e você não vai ter o dinheiro necessário se continuar a venda da mesma forma. Então, o que você pode fazer? Você pode, se está no dia 15, você teria alguns dias antes do dia 25. Então, você pode tomar ações. Ligar para algum cliente que está pendente, fazer uma campanha de marketing, fazer uma campanha publicitária, fazer um telemarketing ativo, mandar e-mail marketing, conversar com aqueles contratos que estão antigos, que o seu cliente não decidiu ainda, e tentar ver se ele consegue fechar. E assim você toma uma ação antes dela acontecer. E você não espera chegar o dia 25 para você ver, nossa, eu não tenho dinheiro para cobrir esse custo.
Com isso, você só consegue se você tiver a informação. E além da informação, você ter o acompanhamento sistemático dela. Algumas informações que são muito importantes na gestão de um negócio. Quantidade de estoque de produto para venda. Quantidade de componentes para produção. Produtos mais vendidos, os dias melhores e horário melhores de vendas. O faturamento mensal, o valor de compra mensal, ticket médio por cliente, o total das minhas despesas fixas é importantíssimo, as despesas variáveis. Depois nós vamos ter um webinar só do financeiro, mas já dá para destacar que a despesa variável tem muita gente que confunde. Despesa variável é aquela que o valor dela aumenta ou diminui conforme o seu valor de venda for maior ou menor. Então, às vezes as pessoas acham que despesas variáveis é aquela que eu não tenho todo mês. Não é isso, são as despesas que variam conforme a variação do seu valor de venda. O volume de vendas diárias. O que é importante desse volume de venda diária? É um acompanhamento muito legal. Você pode, com base nos seus custos fixos, uma base, né, das despesas variáveis e na margem de lucro que você quer ter na empresa, você define o quanto sua empresa teria que faturar mensalmente. Isso, você dividindo esse valor pelo número de dias úteis, você vai ter quanto sua empresa deveria vender diariamente ou teria ter entrada, né, desse dinheiro no caixa, porque nem sempre vender quer dizer que esse dinheiro está entrando no seu caixa, para você cobrir essas despesas. Então, com isso, o que você faz? Você diariamente, você vendo o valor que você vendeu, você vai subtrair do valor que você teria que vender e aí você divide pelo restante de dias úteis no mês. Então, diariamente, você vai ter um valor atualizado que você teria que fazer de vendas naquele dia. E aí você consegue tomar as ações, caso seja maior a venda, né? Você vai saber que seu lucro vai ser maior, ou se for menor, você já toma ações para aumentar o volume de venda antes que chegue o final do mês. E o valor de inadimplentes também é importante, né? Quem está inadimplente há quanto tempo, e mais algumas outras informações que são muito importantes para vocês. Mas você tendo essas informações, você já consegue fazer uma administração e evitar alguns transtornos dentro da empresa. O estoque. Como foi dito inicialmente, vamos falar sobre o estoque. O estoque, ele é assim, de extrema importância dentro de uma empresa. Ele é um dos itens principais na tomada de decisões, porque uma compra errada, um estoque muito alto, um produto que não vende, ele vai te dar prejuízo. Antigamente, o que acontecia? Os empresários, eles controlavam o estoque mais para prevenir os furtos. Então, por que levava, qual motivo levava o empresário a controlar o estoque? Nas pequenas e médias empresas, antigamente, acabava sendo sempre uma empresa familiar, onde nos pontos mais chaves, críticos da empresa, era colocado sempre um parente. Vamos supor, se fosse uma loja, no controle de estoque era colocado a mãe, ou a esposa, né, e no caixa o filho, né, ou o marido e a esposa trabalhando, e ainda era feito o gerenciamento da empresa. Só que isso, o que acontecia? Desgastava demais o empreendedor. Ele tinha que ficar 100% focado no seu trabalho. Ele não podia tirar férias, ele não podia ficar doente. Sempre que ele se afastava da empresa, era uma preocupação enorme se ele estava sendo roubado ou não. Então, eles acabavam colocando a automação e o controle de estoque associado a um controle de caixa, que aí o caixa batendo e o estoque batendo, você sabe que não tinha divergência nenhuma. E assim eles poderiam ficar mais tranquilos no seu dia a dia e focar em ações comerciais, ter uma vida pessoal, ter um horário de trabalho, não ficar tanto escravo da empresa. Hoje em dia, o controle de estoque, ele ainda dá essa autonomia para o empreendedor, né? Ele dá mais assim, qualidade de vida para o empresário. Porém, ele não pode mais ser utilizado para esse fim. Um controle de estoque bem realizado, ele gera algumas informações que são de imenso valor dentro da empresa. Essas informações são o volume de estoque por item,
o tempo de permanência de um produto na empresa, a quantidade de matéria-prima, se for uma indústria, então você fez uma venda, você já vai saber se você tem matéria-prima o suficiente para a produção, ou até mesmo, como eu falei no anterior, você sabe o quanto você tem que vender no mês. Se você sabe o quanto você tem que vender no mês, se você for uma indústria, você vai ter que ter matéria-prima o suficiente para fazer essas vendas. E aí, se você não tem um controle de estoque, você vai ter que ir lá, contar esses itens, verificar se dá, se não dá, fazer a compra. Muitas vezes a compra do item não chega tão rápido, né? Então, são informações que são importantes você ter. Um ponto que também não está aqui também, que é importante, o tempo de demora para a entrega dos produtos para você. Às vezes você está pensando, eu vou fazer uma campanha para o Natal, mas se é novembro, você tem que fazer compra, se o seu produto demorar mais que 30 dias para chegar, e se você for um fabricante, você vai perder o Natal, só para o Natal do outro ano. Né? Então, assim, são informações que você precisa saber. Ou então você vai ter que comprar de um outro fornecedor que te entrega, tem a pronta entrega, mas o valor dele é mais alto. Aí sua margem de lucro vai cair. O produto mais vendido é muito importante. Sazonalidade de vendas. Quando eu vendo mais um produto, se eu estou no verão, é claro que eu vou vender o biquíni, se eu for uma loja de roupas. Então, eu não vou comprar casacos de lã. Então, assim, são informações, mas eu tenho que saber, o meu verão está chegando, então eu estou no final do inverno, ou do meio para o fim do inverno, então eu tenho que ter uma contagem de estoque para saber o quanto eu tenho de produtos de inverno e eu posso fazer uma promoção. Para quê? Para eu ter espaço físico no meu estoque e não ter um produto que vai ficar no meu estoque até o inverno seguinte. Tempo de giro, né? Então é importante também, né? Você vai comprar um produto, ainda mais quem trabalha com perecível. Se eu vou comprar um produto e o meu tempo de giro no estoque dele é de 6 meses, então eu tenho que comprar uma data de validade que seja maior, né, do que esse prazo. E também que eu tenho o volume que eu vou comprar, eu tenho que saber o volume que eu vou comprar, que eu sei que esse produto eu só vou vender dentro de 6 meses. Tem que fazer uma avaliação em cima desses itens. Atualmente, a velocidade na tomada de decisão é tudo dentro de uma empresa. Quem toma a decisão primeiro sai na frente. Dentro das informações geradas no controle de estoque, a gente ainda pode citar o que o cliente compra, quando o meu cliente está comprando, saber se o meu produto, há quanto tempo ele está dentro do estoque, se ele está parado no meu estoque ou não. Se for um produto que está parado no estoque, você define muito. Com o tempo de giro do produto no estoque, você consegue saber se ele está encalhado ou não. Depende do seu tipo de empresa. Se é um produto que ele já está encalhado no estoque, então ele já está te dando prejuízo. Ele está ocupando espaço físico, foi um custo que você já pagou e você não teve retorno. Então vale a pena fazer uma promoção desse produto para que você elimine ele do seu estoque e tenha capital para poder comprar um novo item. Fazer uma compra correta, comprar apenas o que vende. É bem interessante esse ponto, porque muitas vezes quando você não tem o seu relatório de estoque ou quando você desconhece o seu produto, você acaba fazendo uma compra errada. Eu tenho um caso bem legal que é de um cliente meu, que ele falava o seguinte, ele veio me relatar, né, que ele, muito experiente no ramo dele, né, no setor dele, ele achava que só vendia, o calçado que mais vendia na loja dele, que era de calçados, era um sapato masculino tamanho 42. E ele comprava muito sapato masculino tamanho 42. Toda compra que fazia era ele que fazia e era o que ele mais comprava. Até que um belo dia o gerente da loja chegou para ele e falou assim, olha, para de comprar esse calçado, porque ele não é o que mais vende, na verdade ele nem vende tanto assim, a gente está entupido desse calçado no nosso estoque e o calçado que mais vende é o marrom, tamanho 40. Então, o que ele falou? Falou assim, nossa, eu imaginei que eu sabia muito e eu vi que eu realmente não conheço. Então, achismo, gente, hoje em dia não tem como você ter numa empresa. Achismo hoje é prejuízo. Então, o que ele falou para mim? Agora, ele só vai fazer compra quando ele tem um relatório de estoque na mão, que ele sabe os produtos que mais venderam, ele sabe o custo que ele pagou no último produto. Assim, se aumentou muito, ele vê se consegue verificar com outros fornecedores ou consegue ver com
o fornecedor dele por que aumentou tanto assim, e aí também ele consegue ajustar o seu valor de venda. Isso também é interessante, tem muita gente que acaba comprando, não se atenta ao valor de custo, se aumentou ou diminuiu, e também não altera o seu valor de venda. E aí com isso ele acaba tomando prejuízo, e aí a gente volta lá naquelas questões do início. Nossa, mas eu vendo tanto e o meu dinheiro não dá nem para cobrir os custos. Por que será? Aí é um ponto desses, esse é um ponto chave. Quem trabalha com produto perecível, é muito importante também você saber os produtos que estão próximo da data de validade. Um produto próximo da data de validade, você pode fazer uma liquidação que nem os grandes mercados fazem, né? Ou então, se você tem uma parceria com o seu fornecedor, isso de repente eu conheço empresas que têm isso em contrato, quando os produtos estão próximo do vencimento e ele não vende, eles devolvem para o fornecedor. Então isso é importante, para isso você tem que saber o produto que está próximo do vencimento, né? Depois que vencer fica mais difícil você fazer essa troca ou fazer qualquer ação para poder não ter prejuízo. A contagem de estoque, ela deve ser regular. Então, assim, tem que ter um start inicial, não precisa contar sempre todo o meu estoque, né? Isso também eu sou muito questionada. As pessoas chegam para mim e falam assim, Rosana, mas como fazem as grandes empresas? Eles sempre estão contando tudo? Não. Eles contam inicialmente, né, quando vamos supor, eu estou inaugurando um supermercado, um hipermercado. Inicialmente, com todas as compras, eles já têm o controle deles, já sabem o que foi para lá, que saiu da central de distribuição e que foi para o mercado. Quando entra, eles têm uma contagem, tá? Eles fazem um inventário para saber se nada se perdeu no caminho. Muitas vezes é feito através da entrada, então nas caixas já tem o código de barras, eles escaneiam as caixas e já dá a entrada automático. E eles fazem a contagem por amostragem. Então, depois disso, de tempos em tempos, eles pegam. Vamos pegar o setor de enlatados, uns itens dos enlatados, outros itens do armarinho, que é seco, que é higiene. E assim você pode fazer também na sua loja. Então, você vai ter uma contagem inicial, troquei o sistema, ou hoje eu não tenho estoque nenhum, vou ter que ter uma contagem inicial. Você tem que ter uma contagem, aí não tem jeito, tem que ser de tudo. Pode ser aos poucos também, porém uma contagem aos poucos, eu acho ela mais passível de erro. Muito cuidado com essa contagem de estoque. Tem muita gente que gosta de contar estoque com loja aberta. Tem que ter muita experiência em contagem de estoque para fazer uma contagem de estoque com loja aberta, porque você não se perder, né? Ainda mais quando você coloca os funcionários para contar, se a pessoa que está contando e está vendendo, então é complicado. Eu aconselho fazer contagem com loja fechada, onde você zera o estoque e depois você faz a contagem. Então é muito importante fazer esse tipo de contagem de estoque. Com isso, com a contagem periódica, você consegue saber se tem algum problema, você consegue detectar rapidinho. Então, se você conta uma vez por ano o seu estoque e dá um problema, você não vai saber se esse problema foi no início do ano, se foi no meio do ano, em que época que ele foi. Você só vai saber que teve um problema e vai ter que ajustar o estoque, mas você não vai conseguir corrigi-lo e nem eliminar, se tiver um erro de procedimento, eliminar esse erro de procedimento. O controle de estoque, ele se inicia pelo seu principal item, o produto. Ele é o principal item dentro da empresa. A gente tem que dar uma atenção especial, gente, ao cadastro de produtos. Ele é muito, muito importante numa empresa. Por quê? Se você é uma empresa que você emite nota fiscal eletrônica, você emite cupom fiscal, então você sabe que tudo que você faz na empresa que você emite nota é encaminhado para a Secretaria da Fazenda. Assim, o código do produto, descrição do produto, configuração dele, tributação, tudo é encaminhado para a Secretaria da Fazenda. Por isso, esse produto ele não pode ter alteração de código, ele não pode ter uma alteração de descrição
que identifique que virou um outro produto. Por exemplo, eu tinha uma saia, essa saia virou uma calça, né? Então isso não pode ter. Esse produto não pode ser excluído, esse código não pode ser reaproveitado. Para empresas que têm regime normal de apuração, os contabilidades, elas entregam os arquivos chamados SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Contábil, ou seja, a escrituração contábil da empresa é encaminhada para a Receita Federal. E com isso eles têm tudo, o item que você vendeu, a quantidade que você vendeu, qual que é o código dele, qual que foi o fornecedor. Então, esses itens, se você fizer alguma alteração de código, alguma alteração, excluir esse item e reaproveitar, você vai ter problemas na hora de ter um cruzamento de informação, porque tem esse cruzamento de informação entre os órgãos públicos e você pode ter um problema dentro da sua empresa. Então, muita gente ela não se atenta a isso. Às vezes, você teve um problema no seu banco de dados, você perdeu, quem tem sistema, você perdeu toda a sua informação. Na hora que você perde essa informação, você teria que ter um backup, ou então você vai ter que recadastrar nos mesmos códigos. Você não vai poder fazer nenhuma alteração de código do sistema depois que ele está cadastrado e que você já começou a encaminhar as informações. Se mesmo que você não seja Simples Nacional, ou você não é regime normal, você é uma MEI, você não precisa encaminhar nada para a secretaria. É interessante você ainda assim não fazer reaproveitamento, nem alteração e nem exclusão de código, porque se você tiver um sistema, você vai perder o histórico. Mesmo que você não tenha sistema, é numa planilha. Você, logo no começo da empresa, o código 20 era uma calça. Depois você reaproveitou, mudou ele para uma camiseta. Se você puxar um relatório de vendas ou de estoque por produtos, desde o início da empresa até o final, você vai ter uma informação errada na hora da avaliação, porque no início esse produto era um e depois ele virou um outro. Os pontos principais que um cadastro de produtos tem que ter é o código, né? Então esse código não pode se repetir, não aconselhamos a exclusão ou reaproveitar ele para outro produto, a menos que esse produto só vá sofrer a descrição, mas se for produto diferente, não coloca, não usa. Descrição também é importante, ela tem que ser uma discriminação detalhada do produto. Ela não pode ter assim informação, itens diversos, mercadoria para revenda, geral, outros, também não pode, ainda mais se você emite nota eletrônica ou se você encaminha os dados para a secretaria. O código EAN, esse código EAN muita gente não coloca, mas ele é obrigatório desde 2004, ele é obrigatório a colocar. E agora as notas fiscais, elas são validadas, né? Se não tem, elas ainda estão sendo validadas, porém ele já é obrigatório a ter. E você pode ter problema se você não colocar. O código EAN é o código de barras do produto, aquele código que vem impresso no produto. Vamos supor que você vende uma cola. Se você vende uma cola e essa cola, você vai emitir uma nota fiscal eletrônica, porque o código ele só é obrigado na nota fiscal eletrônica. Então, você vai emitir uma nota fiscal eletrônica, você teria que colocar o código EAN dela. Aonde vem esse código EAN? Ele vem na sua nota de compra, ele é obrigado a vir na nota de compra. E aí, esse código EAN que tem na sua nota de compra, você tem que colocar na sua nota de venda. Só que ele não vem na DANF, ele só vem no arquivo XML. Então, você tem algumas alternativas para pegar esse código. Ou você pode pedir para o seu fornecedor, você pode abrir o arquivo XML, e no arquivo XML tem esse código. No próximo tópico eu vou mostrar para vocês onde ele está. Ou então, se você tem um sistema que ele importa o arquivo XML de compras, aí eu sugiro que você faça por ele, porque ele também vai cadastrar esse código para você e já vai colocar na sua nota fiscal de venda quando você emitir. Então é muito importante você ter ele também. Então, gente, isso é lei e é obrigado a colocar. Aqui é onde está ele, ó, tá vendo? Logo após o produto são dois códigos, o código EAN e o código EAN de tributação. Então, você consegue eles e eles só tem aqui. Então, se você abrir o XML, tem um item, logo após o código do item, vão ser os mesmos, tá? O EAN e o EAN tributação são os mesmos códigos, é só você colocar no seu cadastro. Informações fiscais, as informações fiscais dos tributos.
de vendas, né, você pode conseguir com a nota fiscal de entrada ou através do seu contador. O seu contador ele pode ajudar vocês. Essa informação só é obrigatória se você for emitir nota fiscal eletrônica ou um cupom eletrônico. Fora isso, você não vai precisar. O NCM também é obrigado para quem emite documentos fiscais, né? Sem ele não há venda, a nota não é autorizada, o cupom não é autorizado. Esse é fácil de localizar, ele está na DANF, né? Próximo a CFOP, são 8 dígitos sempre, e você consegue colocar na qual da nota de venda você já faz o cadastro no seu produto quando for cadastrar. E se você tiver um software que faz a importação também do XML, ele também já faz a cópia, o cadastro automático desse campo. Gente, concluindo então o nosso webinar de hoje, são dicas que são muito importantes, tá? Assim, eu passei os pontos gerais que muita gente não se atenta, ou quando vai se atentar já passou do prazo, já passou do tempo, você já errou um pouquinho até conseguir verificar, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas o meu contador não me avisou ou não falou. O seu contador, ele só vai saber do que você fez 30 dias depois, quando você mandar as notas para ele. Então ele vai até te avisar, mas aí já vai ter acontecido, né? Então ele não tem como saber o seu dia a dia da loja, ele não está com você ou da sua empresa. Então só depois que chega neles que eles avisam. Então é um risco desnecessário que nenhum empreendedor precisa passar atualmente. Esse foi o webinar de estoque. Nós teremos o de compras, de vendas, o financeiro, formação de preços. Então nós vamos liberar vários webinários, né, para auxiliar vocês no seu dia a dia. Hoje, nesse webinar, a gente não vai ter a sessão de perguntas e respostas. Então, eu gostaria muito, se vocês tiverem dúvidas, quiserem mais algumas informações, vocês encaminhem, né, no nosso e-mail. Encaminhem também, se quiserem, a gente tá aqui, tem os nossos contatos, nossos WhatsApps. Entrem no nosso site e vocês tendo as dúvidas, encaminhem pra gente, a gente responde para vocês e nós encaminharemos no e-mail de vocês o e-book, né, que foi o que originou esse webinar. Muito obrigada mais uma vez pela participação de todos e até o próximo webinar.